Graças a Deus, cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar a posição que estamos, eu peço aos irmãos abrirem as Bíblias com a minha, o livro de Juízes, livro histórico de Juízes, que é o elo, a ligação de Josué com todo o período dos reis de Israel. Gostaria que os irmãos procurassem o capítulo de número 8, localizassem Juízes capítulo de número 8. O versículo de números 4 e 5, por favor. Juízes 8, 4 e 5. A referência que possuo diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pesadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Obrigado. Quero louvar a Deus pela oportunidade e também admitir que a gente contempla e sente que ainda paira uma emoção forte sobre a igreja do Senhor, é normal, e no nosso próprio coração também. Comumente estaremos ouvindo o nosso pastor, que tinha a capacidade de unir simplicidade e profundidade na sua palavra, mas nós vamos ficar com um exemplo de superação e um homem que sempre foi forte, não obstante, quem sabe muitas vezes está com o coração dorido, mas sempre foi muito forte. E as lembranças que ficam no meu coração, entre tantas, foi a presença dele próximo a mim e minha esposa, quando meu sogro partiu para a eternidade, a palavra de força que ele nos deu, e também no sábado passado próximo, quando ele esteve no culto de ação de graça pelo nosso aniversário. Um companheiro de horas felizes e horas difíceis. É o que fica marcado dentro do nosso coração. Mas, como eu disse, e como já disseram os companheiros, vida que segue. Fiquemos com esse exemplo que ele nos deu, de força, de superação. E isso de forma alguma nos faz insensíveis. Pelo contrário, nós precisamos renovar o nosso entendimento, ter um culto racional e entender que não foi um adeus e sim um até logo. Cabe a nós agora continuarmos como igreja do Senhor, tanto no sentido individual como coletivo, lutar e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nos reunimos aqui nessa noite para entre outras coisas, nós abrirmos mão de quaisquer sentimentos e fazer uso da nossa razão e oferecermos a Deus um culto, de estarmos atentos a ouvir a sua palavra e sairmos daqui fortalecidos, abençoados, para continuar as nossas vidas até o momento em que o Senhor há de nos chamar, seja pelo veículo da morte ou pelo arrebatamento da igreja, ambos imprevisíveis. Por isso não é demais dizer que nós podemos estar no último culto, e se for esse o último culto, eu quero louvar ao meu bom Deus, porque Ele escolheu-me para não só adorá-lo, mas servi-lo e ser um veículo transmissor da sua palavra, para que o Senhor Deus venha abençoar a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos vieram para adorar a Deus e com o braço pode levantar e manifestar com o seu coração? Louvado seja Deus. Muito obrigado. Os companheiros escolheram e eu tenho certeza que é tudo Deus no negócio. Tudo Deus no negócio. Meus queridos irmãos, existe um livro na Bíblia Sagrada
dentro daquilo que é chamado o conjunto dos profetas maiores, que é considerado pelos teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento. Como assim, pastor? O Evangelho do Antigo Testamento, por estar contido nesse livro, o maior número de referências e profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, tanto o seu nascimento, tanto o seu ministério, como o seu sofrimento e triunfo. De que livro eu estou falando? Estou falando do livro do profeta Isaías. Se os irmãos olharem na Bíblia Sagrada, os irmãos vão ver dentro do livro do profeta Isaías, profecia acerca do seu nascimento, quando diz no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. De quem que ele estava falando? Do nosso amado Jesus Cristo. A palavra de Deus também vai nos dizer, lá no capítulo de número 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar as boas novas, pôr em liberdade os cativos, para abrir a visão dos cegos, para fazer com que os paralíticos andem e anunciar o ano aceitável do Senhor. Estava falando ali do profícuo, do proveitoso ministério do Messias, que lá no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo fecha o rolo onde estava contido esta palavra e diz: hoje cumpre esta profecia. Profecia de quem? Do profeta Isaías. Em relação a quem? Ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Também fala do seu sofrimento, quando no capítulo 53 ele começa perguntando: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor? E ele vai discorrer ali sobre o sofrimento do servo sofredor e depois também posteriormente do seu triunfo. É por isso que aqueles que nos ensinam dizem que o livro do profeta Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. E ele está na sua divisão, a partir do capítulo de número 40, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai falar da grandeza de Deus, que ele vai tentar, dentro de uma linguagem que os seres humanos entendam, falar da grandeza do Deus de Israel, falar da grandeza do Deus que nós servimos, falar da grandeza do Deus Criador, o Supremo, o arquiteto do universo, o Santo, o Todo-Poderoso. E para falar da sua grandeza, ele vai usar de um recurso, e de um recurso retórico, perguntando assim: quem com o seu punho, as águas, ele mediu as águas com o seu punho, tomou a medida dos céus a palmo, recolheu uma medida como o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em suas balanças, falando da grandeza de Deus, que tem essa capacidade, essa grandeza gloriosa, essa grandeza inatingível até para nós. Eu até acredito, alcanço, sem exagerar, que ele vai além dessas dimensões. O nosso Deus é imensurável, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é glorioso. E ele vai falando da grandeza de Deus e faz até um desafio: vocês vão tornar esse Deus semelhantes a quem? A quem vocês podem assemelhar? Não há quem possa se assemelhar ao nosso grande, poderoso Deus. Ele diz que ele está sentado sobre o globo da terra, e os moradores da terra são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, ele desenrola como tenda para neles habitar. É o Todo-Poderoso, é o Deus glorioso. E ele faz essa introdução falando da grandeza de Deus, porque no capítulo de número 40 e o versículo de número 27, então ele diz: por que dizeis, pois, Jacó, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Olha a pergunta, confrontando. Antes ele antecipa, falando da grandeza desse Deus maravilhoso. Um Deus tão grande é digno da nossa confiança. O Deus tão grande, ele pode receber de nós sim a certeza, a fé, a segurança de que nada do que se passa conosco passa desapercebido dele. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele vai dizendo ainda, olha o profeta dizendo: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele vai dizendo ainda: e os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia,
águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória ao nome de Jesus. Deus contempla o seu povo, dizendo até que o caminho estava encoberto diante do Senhor, e o juízo passa de largo, e o próprio Deus, através do profeta, dá o diagnóstico. Isso se passa no coração de vocês, é porque vocês estão cansados. É porque vocês cansaram. De alguma forma, por alguma razão, vocês estão cansados. Quando falo de cansaço, é de descaimento, de esgotamento, estafa, exaustão, fadiga, fraqueza, extenuação, prostração. Por algumas razões, naquele determinado momento, o povo de Deus estava cansado. E o Espírito Santo vem trabalhando no meu coração há dias. E quando antes de sair de casa, ele falou ao meu coração que eu ia pregar essa noite, ele disse: fala ao cansado. Ele disse ao meu coração: fala ao cansado nessa noite. Glória. Fala ao cansado. Porque, meus amados irmãos, não é esse nem aquele que não cansa. Independente do que você vê por fora, independente do que ele aparenta, não tem esse e nem aquele que não cansa. Não tem pastor, evangelista, líder, presbítero, diácono, auxiliar, não tem líder de departamento, não tem pai de família, não tem mãe de família, não tem empresário, não tem nenhum dos servos de Deus que sirvam a Ele que não passe por um processo de cansaço, que não passe pelo momento de cansaço. E com a ajuda do Espírito Santo, pensando nesse tema e nessa verdade, eu disse: Espírito Santo, quantas coisas nos fazem cansar. E entendendo à luz da Bíblia, que nós estamos num contexto de batalha, e a batalha maior, eu já citei alguns minutos atrás, Judas nos exorta para que de forma diligente nós venhamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Quando fala de fé, está falando do conjunto de doutrinas que são a base da nossa crença. A fé que opera para que nós venhamos deixar o mundo de lado e servir a Deus. A fé que são os ensinamentos que nos aclararam no nosso coração a vontade de Deus para a humanidade. Aquilo que cremos sobre o Espírito Santo, que já foi cantado aqui. Vamos batalhar por esta fé, nessa doutrina maravilhosa que traz o consolo, que nos santifica, que nos une. Oh, aleluia! Quem vê de fora diz iludidos. Quem está dentro diz não, convictos. Espírito de Deus, que é essencial para as nossas vidas. Estava levando hoje a ceia na casa de uma pessoa que é impossibilitada de ir à igreja. Está falando para a irmã dele que cuida dele. E ela falou que vem alguém aqui em casa da minha família, pastor, e me faz um bombardeio dos meus defeitos só. Eu não consigo ver o amor de Deus, eu não consigo nem ver Deus como um ser que ama. Aí eu disse para ela: minha filha, a verdade é que o maior desafio para o cristão não é tão somente abandonar as práticas lá do mundo, não é tão somente deixar de fazer aquilo que é normal e o mundo faz. O maior desafio para a igreja, irmãos, é o amor, a prática do amor. Não tem porta mais estreita, não tem caminho mais estreito do que o caminho da prática do amor. Não estou falando de amar a minha esposa, que é fácil para mim, os meus filhos, as pessoas que fazem parte, as pessoas que me amam, me presenteiam, é fácil. O maior desafio é amar aquele que te ofende, não te pede perdão, não te dá uma explicação.
quer sempre ficar por cima, você tem que amar. Agora, o que é impossível aos homens, que também está a salvação, é possível a Deus? O que é impossível para o homem comum, é possível para nós. Por quê, pastor? Porque nós temos o agenciador dessa possibilidade. Quem é Ele? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pela roupa que nós vestimos. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelas Bíblias que possuímos. Porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pela quantidade de vezes que viemos à igreja. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então não é só pular, não é só rodear na igreja, não é só bater palma, não é só profetizar. Porque o apóstolo Paulo, depois que ele discorre sobre os dons espirituais, no capítulo 12, 1 Coríntios, ele vai para o 13, e na transição do capítulo 12 para o 13, ele diz assim: mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. E no capítulo 13 ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu destruísse todos os meus bens, mas não tivesse amor, valeria nada. Eu quero nessa noite louvar a Deus, porque nesse tempo que nós estamos aqui, nós já podemos provar do amor no coração dessa igreja. Não deixa nada apagar isso. Mas não vale a pena assim. Mantenha-se assim. O amor de Deus no coração. Oh, glória a Deus. Algumas coisas nos fazem cansar. A batalha nos faz cansar. O que me fez lembrar de Moisés, com a sua congregação de quase 3 milhões de membros. Ele vai caminhando pelo deserto. Falta água. Capítulo 17 do Êxodo. Deus provê água. Lá no versículo de número 8 diz a Bíblia que quando eles estavam em Refidim, um lugar espaçoso, um lugar tranquilo, Amaleque vem para lutar contra Israel. Satanás sempre quis acabar com o povo de Deus no seu nascedouro, tanto no antigo Israel como no novo Israel. Sempre quis, através da violência, acabar com o povo de Deus, porque é mais fácil acabar com alguma coisa enquanto ela está começando, tanto boa como ruim. Não pense que os maiores incêndios já começaram, foi uma chama, uma faísca. As maiores contendas, os adultérios, tudo começa com uma mínima coisa. Então o melhor momento de deter uma coisa ruim é antes que se propague, que avolume. E o inimigo sabe que as coisas boas de Deus também, o melhor momento de se deter, de se parar, é quando está começando. Se eu for falar de matrimônio, porque as maiores dificuldades se enfrentam no começo, as incompatibilidades, os ajustes, porque ao começo o inimigo vem, quer deter, quer parar. Quer ver uma coisa? Pela palavra, o Espírito Santo me revela, pela palavra. Teve pessoas aqui que escreveram até canções já. Tinha um ardente desejo de ser um compositor. No começo escreveu o hino, ensaiou uma pregação diante do espelho. Mas o inimigo, através de alguém ou de alguma coisa, entristeceu e deteu. Senão não é para mim. É uma bobagem. Porque estava começando no seu nascedouro. Aleluia. Então o povo, os amalequitas investiram contra o povo de Deus quando eles estavam começando, progredindo, estavam em direção à terra prometida. Aí Moisés disse assim: Josué, toma os homens contigo e pega a espada e vai para o vale, vai lutar, que amanhã eu estarei no cume do monte, do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Olha que coisa linda. A união da espada com a vara. A espada da batalha com a vara da intercessão resultou na vitória
do povo de Deus. Mas Josué não contestou, como quem diz, tá, quer dizer que eu vou pôr a minha vida em risco aqui, eu vou ficar aqui com a espada lutando, e o Senhor vai aí para cima, vai interceder. Mas agora eu pergunto à igreja, de onde veio a vitória? Da espada de Josué ou da vara que estava na mão de Moisés? Do conjunto das duas. Isso fala de união. É a perfeição da intercessão e da batalha, da oração e da atitude. Oração nem sempre é orar, muitas vezes é agir. Mas para saber que eu tenho que agir, eu tenho que orar. Josué vai diante de Deus e diz: Senhor, nós perdemos para a pequena cidade de Ai a batalha. Está prostrado por quê? Não é hora de orar? Agora é hora de agir. Enfileira o povo e faz uma geral, porque tem anátema no meio do povo. Mas ele só soube que não precisava orar, ou não era um momento de orar e sim agir, porque ele foi orar. Quantos estão entendendo? Pode glorificar a Deus. Porque ele foi orar. E a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés levantava o seu braço, Israel prevalecia, mas ele cansava na batalha. E quando ele cansava, é a Bíblia quem diz que Amaleque prevalecia. Oh Deus vivo, estou falando nessa noite, com a permissão e direção de Deus, que muitas vezes nós nos cansamos de interceder, mas se nós baixarmos os nossos braços, se nós baixarmos a guarda, lá no vale, os amalequitas, eles vão triunfar, seja sobre a nossa família, os nossos filhos, a nossa esperança, o nosso ministério. Oh, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer nessa noite que assim como Arão e Ur, que significam os seus nomes respectivamente esplendor, luz e esplendor, que lembra nada mais, nada menos que a pessoa bendita do Espírito Santo, simbolizado pelo candelabro que era a luz dentro do tabernáculo. É a Bíblia quem diz que ele vinha e segurava a mão de Moisés, pôs uma pedra debaixo de Moisés. A rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que até o pôr do sol Moisés susteve, aleluia, as suas mãos levantadas, e o povo de Deus recebeu a vitória. Oh glória! Ninguém viu, mas Deus viu você cansar. Você está cansado e as coisas estão de mal a pior lá no vale. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia daqui agarrado com Ele, porque há disponível, tem Arão, tem Ur, tem rocha, para você manter as suas mãos levantadas, e Deus dá vitória no vale. Oh glória, aleluia, glória, oh Deus vivo. Quando o faraó viu, um faraó que não conhecia José, viu que o povo de Israel estava crescendo na terra do Egito, ele teve a estratégia maligna, que o mesmo demônio veio e colocou no coração de Herodes depois, de matar todos os meninos que nascessem. E eles deram ordem a 2 parteiras egípcias. Eu achei lindo isso aqui, o Espírito Santo falar isso aqui, lindo para mim no coração, saltou da Bíblia assim no meu coração. Cifrá e Puá. Aí eu disse, eu vou ver o que significa os nomes. Luz e esplendor. Moisés tirado das águas. Já descesse as águas? Já passasse o Jordão? Nos identificamos com Moisés tirado das águas do batismo. E quando quiseram nos matar no começo, lá estava ele. Luz e esplendor. Ele não morre. Eu tenho um plano na vida dele. Eu tenho um plano na vida dela. E eu cheguei até a lembrar, não como alguém que guarda mágoa, como alguém que... Mas eu fiquei lembrando eu assim. Aceitei a Jesus lá na minha cidade. Sentava ali com os jovens. E eu via aquelas indiretas, né? Aquelas indiretas, cuidado com esses olho azul, esses louros que vêm do mundo. Cuidado. Chegaram a me dizer que eu estava escondendo atrás da Bíblia. Eu disse, não. Mulher tem no mundo de monte. Não,
Eu fui desenganado pela psiquiatria. Na minha família teve 4 casos de tentativa de suicídio, e eu também. Não aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, Ele me convenceu. Eu estou 3 meses indo na igreja porque eu não quero dar um passo hoje para amanhã, tá aí pelo mundo aí, sair, não. Eu queria que Ele me convencesse, não é isso. Você está aqui ainda porque houve a ação, a atuação, a força dessa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Aleluia, Ele não vai morrer. Abrandou. Até que o sol, enquanto o sol não se pôr, Deus vai manter os teus braços levantados, mulher de Deus, homem de Deus, obreiros do Senhor. Aleluia. Capítulo 21 de 2 Samuel, a partir do versículo número 15, diz a Bíblia Sagrada que houve guerra, 4 guerras contra os filisteus. Davi já estava um pouco avançado de idade, só que agora ele tinha uma experiência. Ele disse: aconteça o que acontecer, nunca mais eu fico no palácio enquanto o povo estiver guerreando, nunca mais. Ele tinha a amarga experiência de ficar no palácio enquanto o povo estava guerreando. E quando isso acontece conosco, automaticamente alguém tem que lutar por 2. E na ociosidade das nossas vidas vão se apresentar os pratos para que nós venhamos incorrer em erros que nos trarão consequências terríveis para as nossas vidas. Hoje eu não vou lutar. Aí começa a andar no terraço, se apresenta a política, se apresenta o manejo, o remanejo, o jeitinho brasileiro, se apresenta tantas coisas. Davi aprendeu. Ele disse: não, prefiro morrer, aleluia, como um combatente do que viver como um covarde, um omisso. Oh, glória. E ele foi à batalha. E diz a Bíblia Sagrada que ele lutou tanto que ele se cansou. E Isbi-Benob, dos gigantes, ele viu que Davi estava cansado, oportunista que só. Ele veio contra Davi. Ele vinha para matar e manchar Davi, porque ele viu que enquanto Davi estava no seu vigor, primo dele, parente dele, Golias já tinha tombado. Mas agora Davi estava cansado. Isbi-Benob é figura do nosso adversário. Seu nome significa: minha habitação é nas alturas, é na região celestial que eles estão, nos observando. E Ele sabe quando nós estamos cansados, porque nós emitimos sinais de cansaço espiritual. É aí que Ele vai se apresentar para nos matar na batalha, para deter a nossa vida, para fazer-nos tombar em meio à batalha. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: diga à minha igreja, e convoque a igreja para a Operação Abisai. Operação Abisai, o que é isso, pastor? Identificando os cansados da peleja e ajudando os que estão sendo sufocados por Isbi-Benob. Isbi-Benob, filho de Zeruia, olhou, o Abisai, filho de Zeruia, olhou e viu: Isbi-Benob vai matar o meu tio, vai matar a lâmpada de Israel. E a Bíblia diz que então ele vem e defende Davi, que estava cansado e ia ser morto. Operação Abisai dentro da tua casa, homem. Quem sabe a tua companheira está cansada, tu não está percebendo. Isbi-Benob está sufocando ela.
O Isbenob está sufocando a vida dela, porque ela está cansada. Ele viu que ela estava cansada. Quem sabe ela está cansada, e você que me ouve também, de ir dormir sozinha, esperando você suprir a necessidade do vício das suas redes sociais, enquanto ela vai dormir sozinha, chateada, esquecida. Misericórdia, Jesus. O Espírito Santo falou no meu coração. Não estou brigando com ninguém, o Espírito Santo está falando com nós. Ei, varão, olha para tua esposa, vê se ela não está cansada. Tomemos por exemplo a Abisai. Não, é porque ela não tem chamada, porque ela é uma carnal. Não, ela não foi assim, ela não era assim. Ela está cansada. Isbenob está sufocando ela. Mulher, quem sabe teu esposo está cansado, tu não estás vendo. Isbenob está sufocando ele. Ele não é mais o mesmo. Não consegue mais orar. De um tempo para cá está até murmurando. Que isso? Ele está cansado, mulher. Deus conta contigo. É a operação Abisai. Identifica, olha ele. Ele já derrubou gigante. Ele tem um histórico diante de Deus. Glória. Não deixe ele morrer. Você pode sim abraçá-lo, aleluia, com o joelho junto em terra, clamar a Deus pela sua vida, pela sua fé. Ei, pais, os teus filhos, não estariam eles cansados? Isbenob, o aproveitador, não está sufocando eles? Faça alguma coisa. Operação Abisai dentro da família. Quem sabe ele está cansado, está procurando alguém para desabafar, para falar. Pode ser que ele até tropeçou e agora não tem coragem, não tem um amigo para falar, está cansado, admitindo a derrota, a fé dele já está a ponto de se acabar. Aleluia. Glória. Por favor, entenda, o Espírito Santo falou no meu coração e eu tremi. Ele é assim, meu filho, antes de você pregar, antes de você falar qualquer coisa, olha para a tua esposa, para os teus filhos. Vocês não têm falta, carência. Muito mais do que um pregador, primeiramente você é um pai. Meu Deus. Meu Deus. Um pastor que eu trabalhei, contava a história de uma irmã que foi pedir se o pastor deixava ela ir na fábrica de móveis para fazer um púlpito. Para quê, irmã? Eu quero botar lá em casa no púlpito. Quero botar lá em casa. Por quê? Porque meu marido é um atrás de um púlpito, irmão. Mas lá em casa é outra coisa. Então eu vou levar um púlpito para dentro de casa. Quem sabe então ele dá uma melhorada. Tinha um menino, eu vi a história do menino que queria ter nascido uma televisão. Eu queria ter nascido uma televisão, porque daí eu teria mais atenção da minha mãe, teria mais atenção do meu pai. Operação Abisai, igreja. Identificando os cansados na batalha. Abisai significa aquilo que possui tudo que é desejável. Glória. E nós somos portadores de tudo aquilo que o cansado precisa. Abisai pega, tira Davi da batalha, diz, não, tu não vai morrer, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar, vós sois a luz do mundo. Isbenob quer apagar, quer sufocar a nossa luz, mas não vai. Por
porque o Abisai já está saindo ao nosso encontro, e nessa noite é a noite de renovar as nossas forças, e o nome do Senhor ser glorificado. Quantos precisam, quantos querem, quantos entendem, quantos admitem que precisam, levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Oh glória, urai, choriai, uramais, tu me digai. Nós somos portadores daquilo que o cansado precisa. Pastor Anderson esqueceu do texto que leu. Não, é agora que nós vamos nele. A Bíblia está dizendo, no texto que nós lemos por primeiro, que Gideão, ele tem os seus 300 homens. Os irmãos conhecem toda essa história até aqui. E a Bíblia Sagrada diz que ele passou com os 300 homens que com ele estavam, e diz a Bíblia depois da vírgula, já cansados. Mas tem mais uma vírgula. Mas ainda perseguindo. Glória a Deus. Eu vou dizer que eu não canso. Eu vou dizer que eu não estou cansado. Deus conhece, mas uma coisa eu sei: eu ainda estou perseguindo. Você pode estar cansado, homem, você pode estar cansada, mulher, mas você tem que continuar perseguindo. Perseguindo o que, pastor? O teu alvo. Paulo diz assim: ó, eu não julgo que eu tenha alcançado qualquer coisa, mas uma coisa eu faço: eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Aleluia, estou perseguindo um alvo. A minha perseguição é pelo céu. Até aqui o Senhor já me trouxe. Eu não tenho razões sobejas para glorificar e exaltar o meu Deus. A minha perseguição maior é pelo céu de luz. Eu estou cansado, mas eu ainda estou perseguindo. Você está cansada, você está cansado, mas ainda você está perseguindo. Qual é a prova, pastor? A prova é que você está aqui essa noite, servo de Deus. O que veio fazer aqui? Aleluia! Eu vim aqui para renovar minhas forças, ouvir a voz de Deus, porque eu estou perseguindo o céu. Eu estou perseguindo o céu, mais do que tudo o céu. Aleluia! Mas ainda perseguindo, e disse os homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão. Aleluia! Por quê? Porque o povo que segue as minhas pisadas, as pisadas de Gideão, porque estão cansados. Nós temos, como portadores daquilo que é desejável, aquilo que o cansado precisa. Imagina a cena: um lugar deserto, o sol se pondo, vai cair o frio, uma grande multidão. O Senhor Jesus olha, conhecedor das necessidades, diz: olha, não é bom nós despedirmos eles assim. Eles estão cansados, e eles vão ficar mais cansados ainda na volta, e eles não vão suportar a volta. Dá-lhes voz de comer. O que cansado precisa? Ele precisa de pão. Quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, que milita, que persegue o céu, tem muito a ver com esses 300. Se não, vejamos. Gideão faz a convocação, apresenta-se 32 mil. A convocação é aquele convite, e desses 32 mil, alguns entenderam o que ia fazer, outros não. Ah, se tu vai, eu vou também. Eu gostei do Gideão, o olho dele é bonito, eu vou. Gostei desse camarada, ele tem carisma, eu vou lá também. Ah, tu vai também? Eu vou também. Vamos tudo, vamos. Ah, vamos fazer o que? Está todo mundo. Onde é que você vai? Nem sei, eu estou indo com a multidão. Não sei. O Gideão falou aí, tocou uma buzina. E a gente, onde tem buzina, a gente vai. 32. Tudo ali. Aí Gideão faz o primeiro filtro. Filtro é a confrontação pela palavra. É a consciência do que nós vamos fazer. Aí Deus dá a instrução ao Gideão: Gideão, prega.
Prega para esse povo. Abre a Bíblia e prega. Qual vai ser a mensagem, Senhor? Aquele que for covarde e medroso, que volte. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Senhor, o negócio está animado, é pão para todo lado, é cura, é maravilha, nós estamos sendo ovacionados, nós vamos contigo também. Olha aqui, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, agora o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pensando bem, eu acho que eu tenho um pai para enterrar, uma mãe para botar no asilo, tem umas coisas para fazer aí, não vai dar certo. Você passou pelo primeiro confronto, o primeiro filtro, o filtro da consciência, certeza, razão. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um passo para servir o meu Jesus, porque eu almejo galgar o céu. É a maior proposta. Mas tu não vai ser rico, não tem problema, no céu eu vou entrar. Mas tu não vai ser famoso, não tem problema, eu vou entrar no céu. Mas tu vai andar de bicicleta, escapando para o chavante, não tem problema, eu vou entrar no céu. Ficou 22 mil? Faltou 22 mil, ficou 10 mil só. 10 mil. Aí agora vai passar pelo segundo filtro. O que é? Leva para o rio. Chega lá no rio, Deus disse para Gideão: Gideão, quem trazer água na boca e ficar assim vigiando, tu põe a parte. E aquele que se jogar no rio, tu põe a parte também. Irmão, a verdade é que o Evangelho nos coloca diante de um rio de bênção. Essa aqui é a verdade. Claro que Deus pode nos abençoar, como tem me abençoado. Deus pode nos abençoar. O problema é que tem pessoas que querem mergulhar e esquecem que estão na batalha. Aí ele se transforma numa presa fácil para o inimigo. Está nadando? Pá, na bênção. Estou nadando na bênção, mas daí não tem espada na mão. Mas os 300, o que eles fizeram? Não, ó, aqui, ó. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá. É o que cabe na mão, já está bom. Lembro de uma das mensagens do nosso mestre: um pão pequeno que cabe na minha mão. Foi o que ele pediu. Porque o que cabe na mão está bom, porque eu estou na batalha, sabe? E a batalha é pelo céu, viu? Não adianta eu encher a barriga, me afogar nesse rio aí, porque eu estou na batalha, ó. Que cabe na boca. Se o inimigo viesse, ele estava pronto. Ele já estaria pronto, não estava nadando, não estava dando ponto, plantando bananeira dentro da água. Ele estava esperto. Só que tem um evangelho aí, irmão. Não, mas vai, pode ir, não, tem que ser abençoado. Se não for, e estão morrendo, tudo afogado. É tanta bênção que o abençoador ficou de lado, irmão. É tanta bênção que agora não tem mais tempo para vir à casa do Senhor. Não é fiel dizimista. Não contribui com missão, está enrolado na bênção. Mas o abençoador está de lado. Mas eu quero crer que aqui nessa noite nós, aleluia, que nós nos identificamos com esses 300. A palavra veio, nós entendemos, a bênção está aí. Nós pedimos de Deus o que precisamos e estamos na peleja. Estava cansado, mas ainda estava perseguindo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você já passou por tantas coisas, homem, mulher de Deus. Quem não conhece a tua história, como eu não conheço, cheguei agora, não sabe, não conhece. Mas há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante do Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eles estavam cansados e Gideão intercedeu por eles pedindo pão. Dos altos céus Deus olhou: Elias, o que ele está fazendo lá debaixo do pé de Zimbro? Está cansado. Mandar um anjo lá com pau. Não foi pau, foi pão. Fique em pé comigo, por favor. Já deu a hora. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. A batalha cansa, irmão. A batalha do dia a dia pela nossa fé, ela nos cansa. Eu vou contar porque eu
que eu posso já definir desse tempo, eu creio que os irmãos são pessoas que creem no sobrenatural. Eu tenho um amigo chamado pastor Gilmar Valente, e ele foi pastor em Jacareí com o pastor Valdemiro Damião na época. Ele contava para nós uma experiência de uma irmã que, para vir à igreja, quando ela vinha, ela tinha que descer um morro muito alto para vir à igreja. Os carros não subiam lá. Para voltar tinha que subir. E num término de um culto, o Espírito Santo falou para ele assim: leva ela até lá no sopé do monte, E ele pegou e levou. E quando ele virou a volta, ele ficou até com pena, porque a irmã tinha que subir muito ainda acima para chegar em casa. O Espírito Santo de Deus falou para ele assim: para o carro. Mas senhor, não dá para subir lá. Não, mas não precisa subir lá, só olha. E ele começou a olhar, e aquela irmã foi subindo. Uma senhora já foi subindo, com a Bíblia debaixo do braço. Quando ela cansou e ela sentou. Sem que ela percebesse, Deus abriu o mundo espiritual para o pastor e ele pôde ver. Quando veio uma personagem celestial, e ela vinha com uma botija e com algo que, sem que a irmã percebesse, ela pegou e pôs na boca dela. Essa personagem pôs na boca dela. Quando ela pôs na boca dela, ela se levantou de novo e continuou subindo até a sua casa. Eu me vejo nessa irmã como igreja. Ninguém desce para o céu, irmão. Nós subimos para o céu. E às vezes nós cansamos. Mas se nós não tivéssemos auxílio, nós morreríamos ali, cansados. Mas o Senhor Deus dos altos céus, aquele que tem tudo que é desejável, o portador de tudo que os cansados precisam. Quantas vezes você, porque não sabe, não viu o alimento do céu? Elias, come esse pão e bebe essa água, porque é muito longa a tua caminhada. Tu não vai morrer aqui. Tua história não acaba aqui. Glória. Nós queremos orar nessa noite, porque da profecia messiânica, o servo sofredor Jesus ultrajado diz de si próprio, dizendo: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Nós temos o que o cansado precisa: pão, uma boa palavra. É Jesus dizendo. Então Jesus olha para a mulher cansada do pecado e diz: vai em paz e não peques mais, porque ele antecipa no capítulo 11, versículo 28, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado de esperar, homem? 38 anos, pega a tua cama e dá uma festa, uma culto de ação de graça. Está cansado de pecar, mulher? Então a partir de hoje tu vai ser uma missionária. Deus. Está cansado da mendicância, Bartimeu? Vai dar pulo no pé só, vai falar do meu nome. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu queria orar nessa noite, e eu também preciso dessa oração por todos quantos precisam a cada dia renovar as suas forças. Eu queria, em nome de Jesus, se você tem força para chegar aqui, usa a força que você tem para chegar aqui. Quem sabe está cansado de esperar, porque tinha coisa aqui ainda. A espera cansa, ou não? Alguém diz assim: eu vou esperar sentado porque em pé cansa. Não, senhor. Não senta não, espera de pé. Sabe aquele? Aleluia. Oh, glória.
Só quem está crendo. E aquele que renova, Senhor, deixe vir, deixe vir. Tem alguém para entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Foi Ele quem disse: vinde a mim todos que estás cansados, oprimido. Está cansado do legalismo, do farisaísmo? Vem a mim, de Jesus. Mas irmãos, indo lá, tem alguém para entregar a vida a Jesus? Levante a mão como sinal. Se alguém vai receber a Jesus como Salvador nessa noite. Temos alguém? Não temos. Oh glória. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, não canse de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Se não houvermos desfalecido, não desfaleça. Não desfaleça. Oh mulher, oh mulher, oh homem, Urai de Ovanas, leva pão, leva boa palavra. Uranda calabás, Uramando. Pode orar, vamos orando. Isso, vai pastores, podem orar. Urande cova. Vai renovando o Espírito Santo, as forças. Há um Jordão para ser transposto. Oh, aleluia. 36. Depois, aquele mesma nota. Aleluia. Vai orando, vai pedindo: Senhor, eu quero ser renovado. Eu não quero só receber força. Eu quero ter, não só força para mim, mas força para ajudar mais alguém. Glória. Sim, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sim, Deus. Da linda pátria estou tão longe. Estou cansado. Manda. Ah, mas ele é moço, ela é moça. Cansa também, irmão. Cansa também. Em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus. Renova o Espírito Santo. Renova o Espírito Santo. Renova o Espírito de Deus. Por favor, Espírito Santo. Paulo tomou ânimo em 3 vendas. Ânimo, ânimo, ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Arando que vas. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. A irmã dá um abraço na irmã. O irmão, se é casado, fica à vontade. O irmão dá um abraço no irmão. Aleluia. Isso, faça isso. Ore um pelo outro. 1 minuto, 30 segundos. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. Aí vão os terrestres esplendores, mais